Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Kurt Sova. Sempre antes de começar eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal ou de mistérios. Eu faço eles por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre bebidas alcoólicas, brutalidade policial. Eu não sei bem quais são os gatilhos desse vídeo, mas isso foi o que eu consegui captar. O mais novo de 4 meninos, Kurt Sova, nasceu no dia 15 de julho de 1969 no condado de Cuyahoga, em Ohio, nos Estados Unidos. Seus pais Kenneth e Dorothy o descrevem como sendo um rapaz calmo. Simplesmente uma criança que nunca se metia em encrenca, nunca causava problemas, sempre tirava notas altas. Ou mesmo na adolescência, ele sempre foi muito responsável. Os pais sempre souberam que podiam confiar nele. Ele raramente voltava pra casa muito tarde, sempre telefonava quando decidia ir pra algum lugar com os amigos. Ele sempre avisava onde estava, pra onde ia, que horas ia voltar. Ele era bem responsável nesse sentido. E sim, os pais davam bastante liberdade pro Kurt e pros seus irmãos e simplesmente confiavam neles. Eles eram crianças confiáveis. Os amigos relatam que o Kurt realmente era esse cara em quem se pode confiar. Ele era o pai do grupo. Ele era sempre o que bebia menos pra poder cuidar dos amigos quando os amigos ficavam mais inebriados. Ele gostava de beber em festas, mas não muito, porque, como eu disse, ele cuidava de todo mundo. E ele também era bem fraco pra bebida. Então ele já sabia que, tipo, um pouquinho já deixava ele um pouco alterado. E ele e os amigos também fumavam de vez em quando. Os pais do Kurt não sabiam disso. Eles ficaram sabendo disso por causa de todo o caso que eu vou relatar agora. Mas eles não sabiam que o Kurt bebia com frequência e fumava com frequência porque ele realmente não demonstrava. Porque ele era um rapaz responsável. Mesmo quando bebia, ele voltava pra casa bem, num horário razoável. Eles não tinham por que se preocupar. Ou assim eles pensaram. No dia 23 de outubro de 1981, era uma sexta-feira. Aos 17 anos de idade, Kurt estava animado para ir ao parque com seus amigos, um parque de diversão de Halloween, porque era outubro, né? Havia muitos eventos de Dia das Bruxas acontecendo na cidade. Naquela manhã, ele vestia uma camiseta amarela, calça jeans, e ele matou aula para comprar bebida. Ele conseguiu convencer um adulto a comprar para ele, né? Já que ele tinha 17 anos, e ele comprou uma garrafa de Everclear, que aparentemente é um destilado que contém 95% de álcool. Muita gente usa mais pra limpeza do que pra beber. É pesado mesmo. Pois é, ele levou essa bebida pra casa de uma amiga, onde o pessoal foi chegando durante a tarde e logo tava todo mundo bebendo. Todo mundo já alterado no meio da tarde. Por volta das 4h30, o Kurt saiu com o pessoal pra ir pra esse tal parque de diversões, pra esse evento de Halloween, quando um amigo esbarrou com eles no meio da rua. Esse amigo disse que tinha uma festa acontecendo na casa de uma tal de Debbie, que o Kurt não conhecia. Então o pessoal resolveu ir pra casa da Debbie. E não, o Kurt não avisou pros pais que estava indo pra casa da Debbie. Ele provavelmente pensou que voltaria pra casa no mesmo horário que se tivesse ido pro parque de diversões. Foi o que os amigos disseram. Ele simplesmente só foi pra outro evento, mas ele tava indo pra algum lugar, ficar meio loucão e depois ele voltava pra casa. Do mesmo jeito, seria a mesma coisa. Lá na festa, os amigos notaram que ele bebeu mais que o normal. Como eu disse, ele já era mais sensível pra bebida e ele precisava de ajuda pra se mexer de tanto que ele tinha bebido. O amigo teve que carregar ele pra fora da casa da Debbie pra ele vomitar no chão. Ele precisava de água, ele não tava comendo, ele tava passando bem mal. Na entrada do prédio onde a festa estava acontecendo, tinha uma cerca de metal. Então o amigo carregou o Kurt até essa cerca de metal, deixou ele apoiado lá e disse que ia voltar pra dentro pra pegar os casacos dos dois. Que era o meio de outubro, lá nos Estados Unidos é outono, tava frio à noite. Mas o Kurt tava tão bêbado que nem sentia. Então esse amigo voltou pra dentro da casa pra pegar os casacos. E quando ele voltou, ele disse que não foi nem 2 minutos. Ele só precisava pegar os casacos no armário. Quando ele voltou, o Kurt tinha sumido. Ele sumiu. Esse amigo gritou o nome dele, caminhou por volta da entrada, andou por outros quarteirões chamando por ele, perguntou pra outros amigos dentro da festa, mas o Kurt não estava em lugar nenhum. Então esse amigo assumiu que alguém deu carona pro Kurt. Enquanto ele tava lá dentro, alguém passou com o carro e falou: Kurt, quer carona? O Kurt entrou no carro e foi. Porque ele tava realmente muito embriagado pra andar até em casa. E se ele tivesse simplesmente saído andando, o amigo teria visto ele, porque ele tava andando bem devagar, ele não tava conseguindo caminhar direito. Então, ele achou que o Kurt tinha conseguido uma carona, e foi isso. Voltou pra casa
vida que segue. Porém, como vocês devem imaginar, o Kurt, ele não voltou pra casa. A mãe dele resolveu dirigir pela cidade naquela noite procurando por ele, mas não o viu. E na manhã seguinte, ele ainda não tinha voltado. Nenhum dos irmãos o viu. Eles telefonaram pra vários amigos, vários vizinhos, mas ninguém sabia onde ele estava. E nesse momento os amigos ainda também não estavam falando sobre a festa, que eles não queriam que os pais ficassem preocupados. Mas no domingo, dia 25 de outubro, os pais comunicaram o desaparecimento do Kurt para a polícia. A princípio, os policiais simplesmente assumiram que o garoto fugiu e que ele vai voltar. Então a família teve que fazer as buscas sozinha. Eles comunicaram todos os vizinhos, colocaram pôsteres em várias lojas, eles até olharam em becos e em ruas consideradas perigosas, até em latas de lixo, aquelas caçambas de lixo bem grandes, mas ele não tava em nenhum dos lugares. Foi só no fim daquele domingo que um amigo finalmente decidiu contar para a família do Kurt sobre a festa. E como ele simplesmente desapareceu depois. Dorothy, a mãe do Kurt, foi até a casa da Debbie, onde a festa aconteceu. Ela entregou panfletos, ela mostrou a foto do Kurt para várias pessoas, conversou com os vizinhos, mas aparentemente ninguém lá conhecia o Kurt. Eles só conheciam o amigo dele, que foi quem chamou o resto do grupo pra festa. A tal Debbie não estava em casa naquele momento, pelo que eu entendi, e ela ficou com o telefone da mãe do Kurt e ela enrolou um pouco pra conversar com a mãe do Kurt, tava evitando o assunto. Mas ela acabou confessando que sim, que ela deu a festa e que ela não sabe nem quem é o Kurt. Não sabe pra onde ele foi, não sabe de nada. Mas que ela ia guardar o posterzinho e ver. Se visse ele em algum lugar, ela avisaria. Na segunda-feira, uma coisa estranha aconteceu. Um homem viu a foto do Kurt na vitrine de uma loja de discos. A mãe dele colocou o pôster, na vitrine da loja de discos e ele conversou com um vendedor. Ele disse pro vendedor da loja, esse homem aleatório, ele disse: eles vão encontrar o corpo dele e ninguém vai saber o que aconteceu. Falando do Kurt, a gerente foi chamada, exigiu uma explicação e o homem disse que tinha acesso a corpos de pessoas, corpos, e que às vezes ele roubava os sapatos dessas pessoas. Que ele sabia que aquele menino estava morto. Pois é, a gerente da loja chamou a polícia, como vocês devem imaginar. E esse homem foi interrogado, mas nada veio disso. Aparentemente, eles devem ter achado que era só um cara falando besteira, porque nada saiu dessa entrevista. No dia seguinte, a Debbie telefonou pra mãe do Kurt, dizendo que havia um cara, aparentemente um morador de rua, havia um cara dormindo no porão do prédio dela, e que podia ser o Kurt. O pai dele foi até o porão daquele prédio checar se tinha alguém lá. Não tinha, mas tinha um colchão e tinha um cobertor. Então alguém vinha dormindo no porão daquele prédio, mas ele não encontrou ninguém lá, então não tem nem como saber se realmente era o Kurt ou não. As buscas continuaram até que no dia 28 de outubro, uma quarta-feira, 3 garotos encontraram um corpo enquanto brincavam em um armazém gigante que ficava a menos de 1 quilômetro da casa da Debbie. Os meninos entraram em pânico, eles saíram correndo, eles chamaram a atenção de um funcionário do armazém, que foi quem chamou a polícia, e sim, era o Kurt. Ele estava deitado de barriga para cima, os pés estavam cruzados e os braços estavam esticados, como se ele estivesse sendo crucificado. Foi assim que muita gente descreveu a cena, como se ele estivesse sendo crucificado, os braços esticados para o lado e as pernas cruzadas. Ele ainda estava com as mesmas roupas daquela sexta-feira à noite e estava sem os seus sapatos. Na verdade, um sapato dele foi encontrado por ali, pela área, mas outro não. Depois que o corpo foi levado para necrópsia, um especialista forense se voluntariou para coletar evidências na cena do crime e a polícia recusou. Eles recusaram a ajuda de um especialista. A necrópsia concluiu que não havia sinal nenhum de trauma no corpo do Kurt e que ele faleceu aproximadamente 36 horas antes de ser encontrado. Ou seja, ele estava vivo até mais ou menos a manhã de segunda-feira, mas a causa da morte não pôde ser determinada. Kurt não estava usando drogas, ele não tinha muito álcool no seu sangue, tinha um pouquinho, mas não muito. Ele não tinha nenhuma doença, nenhum ferimento interno, os órgãos estavam saudáveis, nada. A morte dele foi considerada um possível acidente. Agora, não tem como você me convencer que aquele menino simplesmente morreu no meio de um armazém? E foi isso. Se o corpo foi encontrado posicionado como em uma cruz, é porque alguém mexeu nesse corpo? O menino não vai simplesmente começar a, sei lá, ter um ataque, ou seja lá, que pode ter sido a causa da morte dele, e deitar como se estivesse sendo crucificado?
Alguém colocou ele ali. Além disso, aquele cara aleatório disse que encontrariam um corpo dele, que não saberiam o que aconteceu e diz que roubava sapatos de pessoas mortas. Tudo isso aqui bate na história do Kurt. Então por que não chamaram aquele cara de novo? Não chamaram? Como vocês podem imaginar, a família do Kurt ficou bem irritada com os resultados dessas investigações. Eles queriam justiça, eles queriam resolver o caso da morte do seu filho. A Dorothy tentou entrar em contato com um detetive que simplesmente disse na cara dela, muita grosseria, que ela estava exagerando, disse que era só mais um adolescente bêbado que tinha sofrido um acidente e pronto. Basicamente, eles não queriam investigar o caso. Algumas pessoas vieram conversar com a Dorothy, algumas testemunhas, por assim dizer. Uma mulher disse que acreditava ter visto 2 homens carregando um rapaz de camiseta amarela pela rua. Dias antes, eu acho que provavelmente no domingo, mas o Kurt estava vestindo uma camiseta amarela, né? E um amigo do Kurt também veio dizer que ele o viu naquele fim de semana, no meio da rua. Ele não sabia que ele estava desaparecido. Ele tentou oferecer uma carona pro Kurt, mas o Kurt saiu correndo, o Kurt não respondeu ele. Saiu correndo, gritou "Franco!" e entrou em uma van prateada. E foi isso. O amigo não sabia que ele estava desaparecido, e aí ele morreu dias depois, e ele... Meu Deus, pra quem que eu falo isso? Eu vi no fim de semana? E não, a polícia não investigou nenhum desses testemunhos. A gente não sabe quem é Franco, a gente não sabe de quem é essa tal van prateada. Sim, o amigo pode estar só inventando histórias pra chamar a atenção da família, mas como eles não tinham nenhuma pista, qualquer pista pode, né? Ainda mais se aquela vizinha viu 2 caras carregando o Kurt. Então é possível que os caras que estavam na van também tivessem carregado ele pra algum lugar. Bom, no dia 30 de outubro de 81, a gerente daquela loja de discos encontrou aquele homem estranho de novo. Dessa vez, ele entregou um buquê de flores pra ela com um poema. Esse poema dizia: "Rosas são vermelhas, o céu é azul. Encontraram o corpo dele, vão encontrar o seu também." É uma ameaça. Ela chamou a polícia, aquele cara foi encontrado e ele foi levado pra delegacia novamente. Mas, como vocês devem imaginar, eu não disse o nome dele porque o nome dele nunca foi publicado. Porque ele foi liberado. Ele não foi considerado um suspeito. Depois de literalmente dizer que aquele rapaz seria encontrado, ninguém saberia o que aconteceu com ele e ele estaria sem sapatos, e ameaçar a gerente de uma loja, ele foi liberado. Ele não ameaçou mais a gerente da loja, ela ficou bem, mas... simplesmente deixaram ele ir. Deixaram ele ir. Simplesmente ele foi embora. Nunca mais apareceu. 3 anos depois, outro rapaz foi encontrado morto em um barranco a 3 quilômetros de onde o Kurt foi encontrado. Um menino chamado Eugene Kvet, eu acho que assim fala, Eugene Kvet. Ele também estava sem um sapato, mas a causa da sua morte foi determinada como acidental porque ele literalmente caiu de um barranco na neve. Mas muita gente acredita que ele foi assassinado, que ele foi empurrado daquele barranco, ou pelo menos movido por alguém. Alguém roubou os sapatos dele e ele era um menino novo, ele não ia andar descalço na neve. É uma coincidência bem grande com o caso do Kurt. Mas não, a polícia não ligou os 2 casos, não chamou por aquele homem de novo, aquele homem que... né? Agora que tem 2 casos parecidos e aquele homem parecia estar envolvido. Não, porque a polícia não acreditava que aquele cara estava envolvido. Os anos foram se passando. A Dorothy e o Kenneth continuavam se esforçando para que o caso fosse investigado apropriadamente, mas a polícia não tinha quase nenhuma evidência de tão mal que aquele caso foi tratado na época, foi investigado. Eles tinham o certificado de óbito feito pelo legista e 4 fotos do corpo no total. Nenhuma foto da cena onde ele foi encontrado, todas as fotos são do corpo no necrotério. Pois é. Só pra vocês sentirem o quão ruim foi essa investigação. 9 anos após a morte do Kurt, investigações foram feitas contra os oficiais de polícia que estavam envolvidos no caso, e alguns deles foram considerados culpados de falsificação de documentos, financiamento de apostas, brutalidade policial, etc. Muitos deles foram presos, demitidos da polícia e tal. Mas isso não ajudou com as investigações no caso do Kurt, porque, como eu disse, eles não tinham as evidências. O caso foi arquivado de um jeito tão ruim que anos depois era como: isso é tudo que a gente tem e a gente não sabe o que fazer com essa informação. Infelizmente, tanto a Dorothy quanto o Kenneth faleceram sem nunca saber o que aconteceu com o filho deles, e os 3 irmãos do Kurt continuam
lutando pela justiça. As principais teorias envolvem a corrupção policial. Muitos acreditam que o detetive que foi preso por brutalidade, o mesmo que foi grosso com a Dorothy quando ela foi reclamar sobre a investigação, muita gente acredita que foi ele quem atacou o Kurt, talvez durante um interrogatório sobre drogas, talvez eles achassem que ele estava vendendo drogas, até porque se ele foi visto com uma van e com outros caras, talvez ele tenha se envolvido com esse tipo de coisa, né? Nunca se sabe. Ou simplesmente ele foi interrogado porque estava andando bêbado por aí e o policial achou ele suspeito de alguma coisa. Talvez esse policial tenha machucado ele a ponto dele falecer e aí encobriu tudo para se proteger. Outra teoria é de que aquele cara que disse vão achar o corpo dele é o culpado, né? E eu também acredito bem mais nisso. Acredito que os policiais eram só ruins, mas que aquele cara era o culpado e os policiais não foram capazes de perceber isso. O cara sabia sobre o corpo, sabia sobre os sapatos, e aí outro menino 3 anos depois também foi encontrado morto sem os seus sapatos. É muita coincidência, não é? O cara pode ter estado lá naquela noite da festa, ofereceu carona pro Kurt, fez alguma coisa com ele, talvez ele fosse amigo ou colega daquele pessoal na van, pode ter mantido ele escondido, pode ter matado ele na segunda-feira. Porque isso também é muito estranho. O Kurt faleceu 2 dias depois de desaparecer, 2 ou 3 dias depois de desaparecer. Onde ele andou o fim de semana todo? Onde é que ele tava? O que ele tava fazendo? Com uma van? Com uns caras aleatórios? Ou com esse cara que também podia estar na van com caras aleatórios? Será que esse cara que apareceu na loja de discos e tal tem uma van prateada? A gente não sabe. A gente não sabe porque eles nunca investigaram esse ângulo da história. Mas é isso, pessoal. O mistério continua aí. Nunca foi solucionado. Me digam o que vocês acham disso tudo, quais são suas teorias. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada Ana Paula Cândido, Gláucia Ramos Dias e Jaqueline Alves dos Santos Jaque, por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Se você gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho. Se você gostaria de me dar uma gorjeta, é só clicar no botãozinho do valeu. Ele fica aqui embaixo. Eu vi que teve gente que tava com dificuldade pra achar o valeu. Mas fica ali embaixo sempre. Muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Eu vejo vocês no próximo. Tchau!